Olá, eu sou a Joana e bem-vindos ao Iletrada. No último episódio deixei aqui em suspense se iria acabar de terminar Reinos Bastardos ou não. Pelo título deste episódio poderiam supor que não, contudo, se estou a falar nisso é porque vou voltar ao tema. Sim, eu terminei de ler o livro e tenho algumas coisinhas mais que quero acrescentar sobre o mesmo. A história terá continuação. O segundo livro chama-se Reinos Humanos, mas ainda não está disponível. Eu, apesar de ter muita curiosidade sobre como é que vai terminar a história e gostava de explorar o resto do mundo, este mundo fantástico e que por acaso eu gostei muito, criado pelo Luís, mas não tenho a certeza se este primeiro livro me conseguiu convencer a ler o segundo ou não. Não vai ser um autobuy, mas é algo que eu vou ponderar durante muito tempo. Se tiver uma divulgação boa e que chegue até mim e tiver boas reviews, sendo que eu nunca li nenhuma review deste, portanto eu não sei se ele terá sido bem sucedido. Continuando, se tiver boas reviews, eu acho que sim, que vou ler, porque não amei, mas gostei e estou muito curiosa para saber o que é que vai acontecer a seguir. Pronto. Então, como é que eu poderia resumir Reinos Bastardos numa palavra? Brutal. Não no sentido de ser um livro excepcional, mas no sentido de ser um livro muito violento. Contudo, isto não é uma desrecomendação para quem não gosta de violência. As partes de violência em si não contribuem para a evolução da história, portanto, se não gostam de ler os episódios de violência, partem à frente e a história é fixe na mesma. Mas é só a minha opinião. Vejam, ouçam, leiam outras opiniões e decidam se querem ler este livro ou não. Uma coisa de que eu vou ter que voltar a falar é: eu senti durante a maior parte do livro, quase do início ao fim, que eu era uma espectadora de uma stream de alguém a jogar um jogo. E este sentimento não é propriamente confortável. Eu não sei como é que Eu sei exatamente como é que o autor fez eu sentir-me assim. É o facto de a história é muito rápida, nós não temos momentos de transição entre uma coisa e outra e existem. A única coisa que está escrita é os momentos que nós realmente queremos ler e não há momentos de transição. Basicamente, para passar de um lado para o outro, alguém adormece, alguém desmaia e a história acaba e começa outra. Portanto, é como se eu estivesse a ver alguém a jogar um jogo com vários quests e é tipo do género: acabou este quest, vai começar outro quest que não tem nada a ver com o outro. Pronto. E foi por isso que me fez sentir que estava aqui quase a ver um jogo. Partes positivas deste livro: gostei muito do enredo, gostei muito da escrita, é muito boa, à exceção do uso da palavra estrupada. Eu peço desculpa, mas eu não posso levar esta palavra à paciência. Eu tentei, não dá. Outro erro grave no livro é a personagem principal não tem nenhum tipo de crescimento emocional. O livro começa com a personagem bebé e acompanha até ser adulta. Ela passa por imensos eventos traumáticos e ela continua a ser estúpida e mimada. Não dá para aceitar isto. Mas tudo o resto à volta é fixe, dá para ignorar. Entre o último episódio e este que estou a gravar agora, encontrei uma entrevista do autor a Fernanda Alvim na Prova Oral, que é um podcast ou um programa? É programa da Antena 3 que eu gosto muito de ouvir, mas nem sempre ouço, e o YouTube deve ter adivinhado que eu andava a ler o livro e sugeriu-me: olha, não queres ver esta entrevista do Luís Corte Real sobre Reinos o Bastardo? Eu: quero sim, senhora. E então, eu não gostei da forma como o Luís falou dos self-published authors. Isto porque, como eu acho que ele sabe muito bem, visto que é um CEO de uma editora, muitas vezes os autores que fazem publicação de autor fazem-no porque
não encontram nas grandes editoras interesse em publicar os seus livros. E claro que toda a gente que tem o trabalho durante meses ou anos, por exemplo, eu estou a escrever um livro que pelo menos há 10 anos já o estou a escrever, portanto eu vou querer partilhar, pronto. E os autores que querem partilhar os seus livros, se não encontram nas editoras tradicionais uma forma de os publicar, vão procurar soluções noutros sítios. E o Luís fala aqui de uma maneira depreciativa sobre estas edições e sobre as qualidades das mesmas. Quando, na verdade, nós a comprarmos um livro de autor não sabemos se vai ter qualidade ou não, e as editoras também, a decisão das editoras de publicar ou não um livro não se baseia na qualidade da história, na qualidade da escrita, baseia-se no quem é que escreveu o livro, esta pessoa tem visibilidade suficiente para ter vendas ou não. E outro dos motivos é, vamos comprar um livro lá fora que seja top, traduzir para português e vender. Portanto, vamos lá ver, as editoras não publicam por a história ser boa ou não, portanto, há edições de autor que vão ser uma merda e há edições de autora que vão ser bons. E é tal e qual como os livros que as editoras publicam, porque também há livros de editoras que são bons e há livros que são uma merda. Imaginemos A Vida Invisível da Adela Rowe. A premissa da história era fixe, a história era uma merda, demasiado longa e tinha erros, bués erros. Aqui neste caso é tradução, mas não li o original, é tradução, mas era um livro da editora Almedina. Um erro é impensável. Tinha erros de tradução e erros ortográficos. Portanto, se calhar numa publicação de autor aquele erro não existia. Não sabemos, não é? Portanto, eu não percebo aqui este comentário. Por isso, eu quero só perguntar aqui uma coisa diretamente ao Luís. Luís, para si é fácil falar, não é? É que eu, se verifiquei bem, é o dono da editora que publicou todos os seus livros. Portanto, se eu tivesse dinheiro para fazer uma editora, os meus livros também tinham todos editora, não é? Não eram self-published authors, não é? Pois. Infelizmente, eu não sou Corte Real, não tenho graveto, portanto, vai self-publish, Amazon, Kobo, as formas mais baratas que há de publicar, não é? Pronto. Se pegar, pegou, se não pegar, não pegou. Até agora não tem pegado. Vamos ver no futuro. Insisto e não desisto. Deixando este assunto para detrás do sol posto, ou como se diz aqui na minha terrinha, vamos colocar este assunto na altura da Serra da Neve e vou falar sobre o livro que efetivamente quero-vos trazer hoje, que penso que seja um clássico, porque para mim um livro é um clássico assim que o autor morre. Posso estar enganada, é muito provável que sim, mas isso também não importa. Então, eu encontrei este livro à venda na Vinted e já que ia comprar outro livro da mesma pessoa e estava baratinho, pensei, olha, por que não? É um autor da minha região, há uma escola com o nome dele, deve ter sido alguém bastante importante. E não é que eu fui investigar o Sr. Alves Redolo e ele tinha sido militante do Partido Comunista Português, tendo partilhado ou publicado, não sei como é que era na altura, diversos textos na revista do Partido Comunista. Eu pensei, isto é um livro para crianças, ele de certeza absoluta que vai pôr a sua ideologia no livro, que é para as criancinhas que lerem o livro crescerem com os ideais de esperança, de liberdade, de fim ao Estado Novo. Fiquei excitadíssima para ler o livro. Quase que apressei um bocadinho a leitura do Reino dos Bastardos para ir ler este livro. E o que é que aconteceu? Desiludiu-me. Não me desiludiu. Matou-me. O livro matou-me. Enganei-me redondamente. Foi o livro mais tedioso que eu já comecei a ler em toda a minha vida. E sim, comecei. Eu não o acabei.
nem tenciono alguma vez voltar a tentar ler. Este livro é tedioso ao ponto de estar com uma insónia há horas e preferir ficar na cama, acordada à espera da manhã, em vez de ir lê-lo. Atenção! Comecei a usá-lo como livro do cocó, mas adivinhem, nunca me despachei tão depressa na casa de banho. E eu poderia continuar a fazer estas hipérboles e dizer estas coisas, mas vamos à história. Então, este é um livro infantil e eu vou fazer um pequeno resumo do que li, enquanto destilo o meu ódio pelas breves 10 páginas a quem eu dei o meu tempo. Esta história acompanha a vida de uma pequena semente de trigo após ter estado vários meses guardada num baú à espera de ser lançada à terra. A Vida Mágica de uma Sementinha é um livro infantil, mas para crianças filhas de um dicionário ou sobredotadas. Porquê? Porque existem milhentas palavras no livro que eu não sei o que significam, e como eram tantas e se sucediam-se umas às outras, e o Google ainda não tem nenhum assistente de inteligência artificial que dê para tirar a fotografia e ele diga-nos o significado das palavras, eu caguei e não fui ver o significado. E, portanto, eu deduzo que as criancinhas de antigamente eram super inteligentes para compreender tudo aquilo que o autor queria passar. Ah, não, espera! 90% da população da altura era analfabeta. Ah, pois, então olhem, não sei. Assim, a nossa sementinha é roubada, vai fazer uma incursão à serra no bico de um pássaro. Um episódio que não acrescenta nada, além de nos ensinar nomes de pássaros que eu não sabia que existiam, se calhar até já não existem, já morreram, desapareceram da face da terra. Pois, não sei. Então, a moça está na serra e depois não sei muito bem como, já não me lembro, acaba na terra ao lado das outras sementes, portanto o ter ido à serra não acrescentou nada. Nem sequer foi dar o cu à serra, o que é triste. Porque é uma expressão que eu gosto muito de usar e é difícil usar a palavra serra sem usar a expressão. Então ela acaba na terra, ao lado das outras sementes que tinham estado consigo no baú, e eu não li mais nada a partir daqui. Eu sei que supostamente a planta eventualmente cresce, transforma-se numa planta de trigo e não faço ideia o que é que acontece a partir daqui. O livro diz que é sobre o ciclo do trigo, que aquilo fala ou não sei o quê, portanto eu deduzo que a planta há de ter crescido, secado, cortaram a planta, moeram as sementes do trigo e fizeram farinha e depois fizeram um belo pão com chouriço. Olha, estou cheia de fome, um grande pão com chouriço agora ia muito bem. Pronto, eu não li o resto do livro. Eu tive que desistir. E isto não foi uma desistência, foi do género, não, olha, caguei, estou farta, não dá mais, não. Não foi. Eu andei, tipo, 2 semanas atrás do meu marido. Ai, eu odeio este livro, não me apetece nada a ler. E houve um dia que ele estava farto de me ouvir e disse assim, então não o leias. E eu, certo, esse conselho foi muito sábio, é isso mesmo que eu vou fazer. Então desisti. Pronto. E agora, eu estou aqui há minutos a dizer-vos que odiei, que foi uma seca, foi tedioso, nem para livro do cocó presta, mas eu ainda não expliquei porquê. Então, olha, sentem-se aí na vossa cadeira mais confortável, que agora temos aqui um momento de relaxamento e imaginação. Então, cá vamos. Imaginem-se na casa da vossa avó, aquela avó que tem tudo no sítio e não se pode mexer em nada, com naprons em cima de cada móvel. E se a televisão ainda for daquelas de caixa, também há uma rendazinha em cima. Aquela avó que tem um quadro da Última Ceia na sala e um crucifixo por cima da cama. A Bíblia é dos poucos livros que tem em casa e talvez nunca o tenha lido, porque não quis ou porque não sabe ler. Agora, imagina-se sentado-se à mesa com ela, com uma caneca de chá entre as mãos,
estão a conversar. Mas hoje não estão a falar da vadia da filha da vizinha. Aquela puta que já é o terceiro namorado que traz para casa esta semana. Não, hoje não estão a falar sobre isso. Hoje, a vossa avó está a contar aquela história de como uma vez, quando era criança e fazia 50 quilómetros a pé para ir à escola, atenção, descalça, porque os sapatos eram muito caros. E com fome, porque só havia uma sardinha para 3. Essa mesma história, que já ouviram 1000 vezes, sabem como começa, como termina e todas as peripécias lá pelo meio. Só ainda não sabem qual é que é o pormenor que a vossa avó vai mudar desta vez que está a contar essa história. A história é contada num tom lento, calmo, com todo o tempo do mundo, até porque a vossa avó é reformada, não tem mais nada para fazer, gosta bué de vocês, da vossa presença na vida dela e aproveita este momento em que vocês estão a ouvir a história dela para passar mais um bocadinho convosco. A história tem tantos apartes que não interessam para o rumo final da história que vocês até se esquecem do que é que ela está para ali a falar. Esta história é aquela aula de história, de religião e valores que ninguém pediu, mas é a vossa avó. E já só falta mais 1 hora para ela terminar. Portanto, deixam-se ficar e ouvem a história. É assim mesmo que o Sr. Alves Redol escreve, vagarosamente e com demasiados à parte. E sabem uma coisa? O Sr. António Alves Redol não é meu avô. E, portanto, eu não tenho tempo para ele, para as historiazinhas dele, ok? Pronto. Depois de fazer esta descrição, o meu coração palpitou, como já não palpitava há anos. E fiquei com saudades das minhas avós, das suas aulas de história, religião e valores que ninguém pediu. E como lhe devia ter dado mais tempo para me contar mais histórias que me matavam de tédio. O episódio de hoje fica por aqui. Se ainda tiverem as vossas avós, deixem-nas contar uma vez mais aquela história. Um dia vão dar por vós a desejar ouvi-la uma vez mais, tal como eu. Até à próxima, tenham um bom mês.